Samuel Lino reclama da pressão da torcida rubro-negra. Tudo pronto para o duelo de ida das semifinais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Madureira. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, já deixa aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam. Tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação. E meus queridos e minhas queridas, dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, tá? Vamos lá. O elenco do Flamengo recebeu folga ontem, sexta-feira. Se reapresentaram hoje na parte da manhã no CT no Urubu às 9 horas. O treino estava previsto para começar às 9 horas e 30 minutos. Nesse último e único treino, antes da partida de amanhã, Felipe Luiz definiu quais serão os 11 iniciais. Lembrando que Saul Niguez está fora da partida devido à cirurgia no seu calcanhar esquerdo. O Alacian, que sentiu desconforto na coxa, está liberado, treinou normalmente e pode ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Amanhã estarei trazendo para vocês a lista dos relacionados. Jorginho continua de fora dessa partida, tá? O Flamengo está montando uma força-tarefa para ter Jorginho no jogo de volta da Recopa Sul-Americana aqui no Maracanã, né, na quinta-feira, dia 3 de março. Jogo que será às 21 horas e 30 minutos. Transmissão da Disney Plus Premium, tá? E ESPN. O meu Disney Plus eu não consigo assistir. Então, o departamento médico do Flamengo vai trabalhar, vai intensificar os cuidados com o Jorginho para que ele esteja à disposição para esse jogo. Vou trazer aqui informações sobre o Flamengo para o jogo de amanhã. O Flamengo enfrenta o Madureira neste domingo, mais conhecido como amanhã, dia 22, no Maracanã, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra busca sair em vantagem na luta por uma vaga na final do estadual e pode ter até nove mudanças em relação ao time que enfrentou o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Vou trazer para vocês os prováveis jogadores que entram e os que saem, né? Bom, provavelmente sai Agustin Rossi e entra o goleiro Andreu. Sai Guilherme Varela, entra Emerson Royal. Sai Léo Ortiz e entra Danilo. Sai Léo Pereira e entra Vitão. Sai Alexandro e entra Ayrton Lucas. Sai Eric Pulgar e entra Everton Araújo ou Eric Pulgar. Sai Jorginho de Arrascaeta e entra Gonzalo Plata. Sai Everton Cebolinha e entra Gonzalo Plata. Sai Jorginho de Arrascaeta, entra Gonzalo Plata. Sai Cebolinha, entra Lino. Sai Luiz Araújo e entra Pedro ou Bruno Henrique, tá? O Flamengo entrou em campo pela última vez na quinta-feira, dia 18, no estádio Cidade de Lanús, na Argentina, pela ida da Recopa Sul-Americana. E na ocasião, diante do Lanús, o técnico Felipe Luiz escalou força máxima, que parecia que os jogadores estavam dormindo em campo, meus queridos e minhas queridas, tá? Antes de trazer mais informações aqui sobre o Flamengo, teve jogo hoje entre Red Bull Bragantino e São Paulo. E o zagueiro Gustavo Marques, autor do gol do Red Bull Bragantino, na eliminação para o São Paulo, não perdoou a arbitragem, né? A Daiane Caroline Muniz dos Santos, o atacante, também não poupou palavras ao falar sobre a escolha da Federação Paulista em escalá-la para o duelo, tá? Ele disse o seguinte aqui, abre aspas: não adianta a gente jogar contra o São Paulo, Palmeiras e Corinthians e eles, Federação Paulista de Futebol, colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho, disse Gustavo Marques, jogador do Red Bull Bragantino. O que vocês acham dessas falas de Gustavo Marques? Vocês dão razão a ele? Não devem escalar mulheres para partidas tão importantes assim? Deixa o comentário de vocês abaixo. O comentário de vocês é muito importante. Mudando aqui de assunto, Conmebol divulgou a equipe de arbitragem para o duelo entre Flamengo e Lanús. O uruguaio Gustavo Tejeda será responsável por comandar a volta na decisão. Ele será auxiliado pelos também uruguaios Nicolas Taran e Carlos Barreiro. O VAR fica por conta de Andrés Cunha, que também é uruguaio, tá? Então essa aí é a equipe de arbitragem para o jogo de quinta-feira entre Flamengo e Lanús.
Jogo de volta no Maracanã, o Flamengo precisa reverter esse placar para conquistar o título, o bicampeonato da Recopa Sul-Americana. Outro assunto aqui, zagueiro do Madureira, Jean Viana, declarou que qualquer atleta gostaria de viver a experiência de enfrentar o Flamengo. O zagueiro Jean Viana disse o seguinte, abre aspas, esse é o jogo que todo jogador quer jogar. Claro que é contra o Flamengo, mas não só pelo fato de ser contra o Flamengo. É pelo fato também de ser uma semifinal. Todo mundo quer ser campeão. A gente trabalha diariamente para isso, fecha aspas, né? Bom, a gente vê a festa que é dos jogadores adversários quando jogam contra o Flamengo no final da partida. Vão lá abraçar os jogadores, aquela tradicional troca de camisa, né? Então, ele falou que é um prazer imenso jogar contra o Flamengo. Agora vamos falar aqui sobre atacantes no mais querido. Em conjunto com o Felipe Luiz, a diretoria rubro-negra identificou a necessidade de buscar um centroavante com perfil distinto do Pedro. No entanto, a tendência é que essa contratação fique como prioridade para a janela de transferência do meio do ano, como eu falei no vídeo da parte da manhã. Internamente, o departamento de futebol avalia que a falta de um camisa 9 de origem para alternar com Pedro não é o principal motivo do início da temporada abaixo do esperado do Flamengo. A equipe, inclusive, tem mostrado fragilidade defensiva, sofreu gols nas últimas 8 compromissos e ainda assim, diante dos resultados irregulares no ano, né, aumentam aí as cobranças por um homem de referência no ataque, o que pode acelerar o movimento da diretoria antes do fechamento da janela. A janela internacional fecha no dia 3 de março, mas a CBF determinou aí mais um prazo para contratações internas, né? Deu mais um prazo aí, vou ver daqui a pouco, eu trago essa informação para vocês, mas jogadores que disputam campeonatos regionais podem ser contratados e serem inscritos. Bom, vamos para outra informação. Ainda falando aqui sobre o centroavante, né? Como eu falei, o Flamengo pretende contratar um centroavante para a janela do meio do ano, porém, né, improvisos expõe a carência por um 9. Na ida da Recopa contra o Lanús, o camisa 9 começou no banco e Felipe Luiz improvisou Carrascal como referência e a escolha não funcionou e reacendeu o debate. A atacante mais improvisado nas preferências aí de Felipe Luiz foi Bruno Henrique, que tem 2 gols, 2 assistências em 8 partidas, 3 como titular. Gonzalo Plata nem sempre é escalado como centroavante, marcou 1 gol em 7 jogos, em 5 como titular. Até Paquetá atuou por alguns minutos como centroavante. Os testes mostraram que o treinador busca alternativas para escalar um time sem Pedro. Tem até um meme aí que eu vou colocar na nossa página. Uma garrafa de água, uma garrafa de óleo. Na garrafa de óleo está a imagem do Felipe Luiz. Na garrafa de água, Pedro, mostrando que água e óleo não se misturam. A diretoria tentou Caio Jorge, mas o Cruzeiro recusou. Outros nomes como Richarlison e Marcos Leonardo foram avaliados, porém esbarraram num obstáculo financeiro e decisões dos próprios jogadores. O Flamengo continua aí em busca de um atacante, tá? Copa do Mundo de Clubes avança para aumentar de 32 para 48 clubes na próxima edição em 2029. Lembrando que o Flamengo, por ter sido campeão da Libertadores da América do ano passado, já está classificado. A UEFA, que organiza aí o futebol europeu, aceitou a proposta da FIFA depois de ter a garantia de que a competição não será realizada de 2 em 2 anos. A ideia da UEFA, ao aceitar a proposta, é de dar mais vagas aos clubes do seu continente e evitar que times grandes como Barcelona, Manchester United, Liverpool fiquem de fora, como aconteceu no ano passado. Vou trazer para vocês aqui os países que se candidataram à sede do evento que acontecerá em 2029. Brasil, Espanha, Marrocos e Catar são os concorrentes aí para sediar a próxima competição. Bom, vamos mudar aqui de assunto.
CBF faz mudança importante no calendário e o Flamengo pode se beneficiar na busca de novos reforços. Eu falei sobre isso já nesse vídeo, mas vou complementar. Antes da temporada 2026 começar, os clubes ganharam uma cartilha da CBF com todos os períodos destrinchados no documento e ficou estipulado que o período de movimentação com os times de fora do país se encerra no dia 3 de março, como eu trouxe. No entanto, ainda normas foram colocadas e uma janela estadual, ou seja, após o término do campeonato regionais. Dessa forma, clubes poderão contratar e inscrever jogadores que atuam no Brasil do dia 4 ao dia 27 de março. Com isso, os times ganharam um tempo a mais para observar o mercado interno e se reforçar. Lembra? Aconteceu isso quando o Flamengo contratou Carlinhos, que era o centroavante do Nova Iguaçu. Infelizmente, Carlinhos não deu certo no Flamengo. Foi um grande destaque aí do Campeonato Carioca, ganhou projeção e foi contratado pelo Flamengo, uma contratação que não deu certo, tá? Bom, já falei sobre o Jorginho, então vamos seguindo aqui, porque o Flamengo vai fazer força-tarefa para tê-lo na final do campeonato da Recopa Sul-Americana, tá? Agora sobre o jogo Flamengo e Madureira, venda abaixo do esperado para Flamengo e Madura, o tricolor da Zona Norte. O momento do Flamengo é muito delicado e a temporada, infelizmente, começou abaixo das expectativas. Com isso, derrotas e atuações que geraram críticas da torcida, e isso já começou a refletir nas arquibancadas. Segundo o jornalista Vene Casagrande, menos de 20 mil ingressos foram emitidos até agora para o duelo contra o Madura, amanhã, às 20 horas e 30 minutos. O número é considerado bem abaixo do padrão da nação rubro-negra. Gente, jogo domingo, 8h30 da noite. Flamengo não jogando muito bem. Madureira não é um adversário assim expressivo. Não é querendo desmerecer o Madureira. Mas, pô, cara, término de carnaval, a galera dura. Pô, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Bom, como eu falei, o Wallace pode reforçar o Flamengo diante do Madureira. Então, seguindo aqui, cara, isso aqui me chamou muita atenção. Samuel Lino considera exagerada a cobrança sobre o Flamengo após início da temporada. Olha o que Samuel Lino falou, meus queridos. É difícil falar, né? Porque eu não acho correto isso. A gente vem de 2 títulos importantes para o clube. Acho que é uma cobrança, no meu ponto de vista, exagerada. Mesmo tendo 2 títulos, existe uma cobrança excessiva, fecha aspas, disse Samuel Lino. Ele só pode estar de sacanagem, né? Ah, beleza, ganhei 2 títulos importantes em 2025, agora vamos relaxar em 2026, vamos só entrar em campo para cumprir tabela, não vamos nos cansar, vamos nos preservar aí para as próximas férias, daqui a pouco tá chegando a Copa do Mundo, vamos aproveitar à vontade. Tinha jogadores do Flamengo aí no Carnaval saindo carregado. Ah, mas PQD, os caras estão de folga, tem direito. Meu irmão, tem direito sim, concordo plenamente, mas os caras sabem que depende do corpo deles, depende do condicionamento físico, para atuarem bem dentro de campo e caírem na esbórnia. Ah, rapaz, tem que ter aí um pouco de profissionalismo também. Agora, o seu Samuel Lino, se o senhor não quer pressão, né, vai procurar outra profissão. Porque principalmente no Flamengo a torcida é muito exigente. Não quer pressão? Vai pescar, meu querido. Vai pescar. Chega lá, rescinde seu contrato com o Flamengo, que a torcida vai pressionar sim. A torcida vai cobrar sim. Salário está em dia. E olha o que o Flamengo pagou por você, para você vir dar uma declaração dessa, ridícula. Que é pressão excessiva? Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.